irmãos, com a paz do Senhor Jesus. As irmãs não retirou a oferta. O pastor falou, vamos aceitar mais um pouquinho, para as irmãs estar recolhendo a oferta na casa do Senhor. Dê com alegria aquilo que você vai ofertar na casa do Senhor. Nós já ouvimos bastante hoje da palavra do Senhor. Com certeza nós poderíamos assim dar por assim já satisfeitos, mas o Senhor assim me direcionou algo também que estaria compartilhando nesta noite, e tudo aquilo que foi falado até agora vem complementar aquilo que o Senhor me direcionou, está dizendo, porque o que eu preparei para esta noite, o Senhor me deu para esta noite, são 7 razões para o encorajamento do povo de Deus, para que você possa assim, se você estiver caído assim diante do Senhor, se você estiver se sentindo assim derrubado, você se encorajar, porque são promessas de Deus. E nós temos aqui 7 razões para que você se encoraje e volte novamente à presença do Senhor. Se você está pensando até em sair da presença do Senhor, achando que não vale a pena mais, então o Senhor com certeza estará completando tudo que já foi falado aqui através desta palavra. Amém? Agora então vamos nos colocar de pé e vamos abrir a nossa Bíblia para compartilharmos aqui de 2 versículos do Salmo 33, para depois entrarmos na palavra. A palavra diz assim, no Salmo 33, versículo 18 e 19, que nós vamos estar lendo assim para dar início à palavra do Senhor. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. Eu te peço agora, Pai, que o Senhor me use, Senhor, para falar aquilo que o Senhor quer trazer para nós nesta noite, Senhor. Que tudo aquilo que eu disser, Pai, não venha do homem, não venha de mim, Senhor, mas que venha do Teu Espírito para a edificação das nossas vidas. Amém, Senhor. Podem assentar, irmãos. Dentro desta palavra, eu quero já estar, para que a gente possa estar assim, né, não demorando muito, eu já quero estar compartilhando com os irmãos, dentro dessa primeira razão para nós podermos nos encorajar diante do Senhor. Nós vamos ver sobre a promessa do Senhor, sobre a multiplicação dos nossos descendentes. Se você, como o pastor acabou de falar dessa pessoa que esteve aqui e queria até entregar os filhos, falou, por mim eu deixava meus filhos, talvez não acreditando que o Senhor abençoa a nossa descendente, não acreditando que o Senhor criou todas as coisas, o Senhor criou a nós e não vai deixar-nos sozinhos, desamparados. Se nós, por algum momento, nós pensamos desta maneira, meus filhos, olha, do jeito que está as coisas acontecendo, eu não vou ver, o Senhor está abençoando meu filho, eu vou desistir de tudo, porque é melhor eu cair novamente no mundo, aonde eu vou ter algo, eu vou procurar alguma coisa a fazer, porque se eu continuar nessa vidinha que eu estou levando, muitas vezes nós queremos dizer assim, que aquela vida que nós levamos, não diante do Senhor, porque nós estamos na casa do Senhor, mas nós estamos com o pé mais lá fora do que dentro da casa do Senhor. E aí começa a acontecer as coisas na nossa vida, e nós começamos a achar que a nossa vida encerra ali, que os nossos filhos não vão ser abençoados pelo Senhor, que nós não vamos ver os nossos netos sendo abençoados pelo Senhor. Em Gênesis 26, do versículo 1 ao 4, eu já vou antecipando assim, diz a palavra do Senhor, sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser.
habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Aqui é uma promessa de Deus. Olha, ele falou para Isaac, não desça no Egito. E nós, muitas vezes, por alguma coisa que acontece na nossa vida, nós queremos voltar ao Egito. Nós começamos a querer voltar ao nosso tempo de escravidão, que nós não conhecíamos ao Senhor. E nós esquecemos que o Senhor pode fazer muitas coisas na nossa vida. O Senhor é capaz de nos livrar de tantas coisas, de tanto mal. O Senhor já tem nos livrado. E nós esquecemos e falamos, mas vou voltar lá atrás, porque desse jeito eu não vou ver meus filhos abençoados. Eu estou passando, não vale a pena servir ao Senhor. Mas será que nós estamos servindo ao Senhor como deve servir ao Senhor? Ou nós estamos vivendo uma falsa religião, inclusive? Nós vivemos dentro de uma religião e achamos que somos servos do Deus Altíssimo. Aí nós queremos voltar ao Egito. E ele diz assim para Isaac, não volte ao Egito, mas sim, habite na terra que eu disser. E eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. O Senhor diz para nós nesta noite, se você está pensando em voltar no Egito, fique aonde o Senhor te colocou, não volte lá atrás não, porque se você voltar lá atrás, a mesma coisa, você está levando novamente Jesus à vergonha da cruz. Jesus já pagou o preço por nós. Por que nós vamos voltar lá atrás, para daí começar a dar um testemunho assim, e acreditar, porque Satanás aproveita dessa situação para falar, tá vendo, não valeu a pena você servir aquele Deus que você servia, sirva a mim que eu vou te dar muitas coisas. Mas com tudo que Satanás possa nos dar, ele não vai dar salvação eterna, que é o principal na nossa vida. Portanto, a multiplicação dos nossos descendentes é a primeira razão para que nós possamos perseverar, que nós possamos nos encorajar, levantar a nossa cabeça e seguir em frente. A promessa, quando Paulo estava preso na prisão ali, o Paulo e Silas estavam presos e aconteceu aquele terremoto ali, e ele caiu todas as cadeias. Quando o carcereiro viu que estava toda aberta, ficou desesperado querendo se matar. Qual foi a pergunta do carcereiro para Paulo e Silas? O que eu posso fazer para me salvar? E ele disse, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E é isso que nós temos que fazer, é crer no Senhor Jesus, crer que Ele é capaz de fazer isso por nós, e nos salvar, e salvar também toda a nossa descendência. É promessa do Senhor na nossa vida. A segunda razão para nos encorajarmos diante do Senhor é a provisão durante o período de fome. Se nós achamos que vamos passar fome, nós ouvimos tanta coisa dizendo aí, a gente liga uma televisão, a gente ouve no rádio, ou porque está acontecendo isso, nós achamos assim, nossa, olha, é tantos desempregados, é tantas pessoas que estão necessitadas, e nós esquecemos que servimos ao Deus Altíssimo, e começamos a falar, desse jeito eu vou passar fome. Eu vou passar fome desse jeito, eu não posso continuar assim. Apresentamos o problema para o Senhor, em vez de apresentarmos Deus para o problema. Dizer assim, eu tenho um Deus que vai me suprir. O Salmo 112 diz que aquele que crê no Senhor, ele não teme quando ouve ruídos, maus ruídos, maus palavras sendo colocada, dizendo assim, olha, vai acontecer isso, cuidado que você vai passar por isso, você vai passar fome. Porque está acontecendo, e isso é fatal na sua vida. Mas nós temos um Deus que tudo pode. Nós temos Jeová Jiré, que é o Deus da provisão na nossa vida. Em 1 Reis 17, versículo 1 ao 6. Elias predisse uma grande seca, e aí a palavra fala que os corvos foram sustentar, Deus preparou para que os corvos sustentassem Elias. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva cairá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental,
e esconde-te junto à torrente de Queribe, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Pois foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Queribe, fronteira ao Jordão. E os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e ele bebia da torrente. Elias podia muito bem, quando falou assim o Senhor para ele vendo tudo aquilo, toda aquela seca, ele dizia assim: não, a fome está aí, ó, está às portas. Como que o Senhor vai preparar para mim algo? Como que eu vou receber do Senhor? Eu vou morrer de fome. Elias não, a palavra nos diz que Elias foi para onde o Senhor indicou, e ali o Senhor preparou os corvos que levavam pão e carne para ele, e ali ele já mandou que Elias ficasse ao lado da torrente, porque ali não ia faltar água para Elias. Se você está olhando lá dentro do seu armário, e está vendo que as coisas estão minguando, ouça isso que o Senhor diz para Elias. Mandou que ele fosse para um lugar, mas aqui eu não estou falando que vocês vá para um lugar, permaneça firme no Senhor. Se você está com um pé já quase lá na porta da igreja para fora, querendo afastar da presença do Senhor, vá para a presença do Senhor, volte para a presença do Senhor. Confia no Senhor, e com certeza Ele vai te dar o pão, Ele vai te dar a carne, e não vai faltar nada na sua casa, mas você tem que crer. Em 2 Reis, nós vamos ver agora a proteção do Senhor em nossa vida, a terceira razão para que nós venhamos a permanecer na presença do Senhor, que nós venhamos assim nos encorajar na presença do Senhor. 2 Reis, capítulo 6. Nesse capítulo fala a respeito do rei da Síria, que começou uma guerra ali contra Israel. E ele começou a preparar algo ali para que pudesse pegar o povo, para pudesse pegar o exército de Israel e destruí-lo. Só que ele não contava com uma coisa. Eliseu, servo de Deus, um profeta de Deus, o Senhor passava para ele tudo que o rei da Síria estava ali tramando para fazer. E o que o profeta de Deus fazia? Passava para o rei ali Israel, e com isso Israel pôde montar, o exército de Israel pôde montar uma situação ali e ser liberto, ser livre, pegar de surpresa o povo, porque ali não tinha como, se eles fossem lutar contra a Síria, ser pego desprevenidos, seriam derrotados. Mas o Senhor preparava para que eles saíssem por um outro lugar, e assim Deus dava o livramento para o povo. Mas o rei da Síria, não contente com aquilo, o que está acontecendo? Eu acho que alguém dos servos aqui está indo até o rei de Israel, né? Está indo até o rei ali, contando para ele, porque nós não conseguimos pegar o exército dele. Aí, dali mesmo do meio do povo, disse: alguém está contando para o rei, mas não é dos servos teus, e sim, é o profeta que vai ali e conta tudo aquilo que o Senhor fala ali quando o Senhor vai dormir, dentro do seu quarto. O que o Senhor fala ali, ó, o Senhor revela para ele, e ele passa para o rei. Então o rei da Síria montou lá para poder pegar. Então nós vamos aonde está o Eliseu, vamos pegá-lo. E assim ele armou para pegar. E quando eles vieram para poder cercar onde estava Eliseu e o moço, né, de Eliseu, diz assim a palavra no versículo 15: tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Olha o desespero do moço. E Eliseu assim respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então nesse momento, com certeza o moço assim, não tendo aquela visão que Eliseu tinha, ele pensou: mas como? Eu só vejo o exército inimigo. Então Eliseu fez o quê? Orou ao Senhor e disse assim: peço-te que lhe abras os olhos, para que veja.
E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O Senhor tinha preparado. Eles não estavam ali assim, o Senhor não ia deixar ele perecer nas mãos do povo assírio. O Senhor, na hora do perigo, o Senhor prepara, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor envia os seus anjos para nos proteger. Talvez nós, não sei, cada um mora em um lugar, talvez mora em um certo bairro, onde é perigoso, ali ninguém pode passar a noite, ninguém pode, chega uma certa hora, se a gente estiver voltando para casa, a gente vai ser cercado, porque ali cobram um pedágio para entrar, aonde eu moro. Como muitos lugares, o servo de Deus, ele não vai desafiar a Deus, mas se ele tiver que passar naquele horário ali, o Senhor envia os anjos para estar com ele. O Senhor, ele faz com que aqueles inimigos fiquem cegos e não veja ele passando. Depois que ele passar, ele vai dizer, mas estavam todos ali, ninguém mexeu comigo. É porque o Senhor cegou os seus inimigos, para que eles não vissem a hora que passava, livrando assim do perigo, porque o Senhor é a nossa proteção. Então, é mais uma razão, é a proteção do Senhor contra os perigos na nossa vida. Nós temos a quarta razão, a fortaleza, quando nós estamos fracos. O Senhor é a nossa fortaleza na nossa fraqueza. Então, a palavra nos diz assim, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Por quê? Porque quando nós nos sentimos fracos, o que nós fazemos? Aquele que conhece a palavra do Senhor, aquele que conhece o Deus que serve, ele vai buscar no Senhor a fortaleza. E o Senhor é a fortaleza da nossa vida. Isaías 41. Isaías 41, do versículo 8 ao 10. Diz assim, mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, e te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Alguém tem dúvida que Deus é a fortaleza da nossa vida? O que ele diz aqui, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. E nós sabemos que o Senhor é fiel. Nós que somos infiéis com Ele, nós que somos assim, o Senhor faz algo para nós e nós esquecemos. Nós muitas vezes só lembramos do Senhor quando precisamos, aí nós corremos atrás do Senhor. Quando o Senhor faz por nós, nós esquecemos de agradecer. Nós não vamos até Ele só para agradecer. Todas as vezes que nós dobramos o nosso joelho é para pedir, e esquecemos de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Isso a gente muitas vezes esquece de perguntar. O que eu posso dar ao Senhor por todos os benefícios que tem feito por mim? É para a gente pensar. Isaías 43. A companhia do Senhor nas provas. Mas eu estou sendo provado. Nós conhecemos até uma historinha que diz assim, né? Uma passagem lá das pegadas na areia, né? Que diz que aquele servo ia caminhando com Jesus e ele olhava. Jesus estava mostrando para ele todas as situações que passou na vida dele. E ele olhava para a areia na praia e ele via 2 pares de rastro ali andando e o Senhor falava, isso aí somos nós caminhando. E o Senhor ia mostrando os momentos alegres, os momentos de festa, os momentos que era tudo para ele, aquilo ali eram momentos bons da vida dele. De repente some dois, ali um par de rastros sumiu, ficou só um par na areia. Aí ele olha assim, foi justo naqueles momentos difíceis, naqueles momentos que ele precisava da presença do Senhor com ele. Aí ele olha, ele vira para o Senhor e fala assim, Senhor,
Quando eu estava alegre, quando tudo estava bem na minha vida, o Senhor caminhava comigo. Por quê, Senhor? Na hora que as coisas começaram a ficar difícil para mim, só tem meus rastros na areia. O Senhor me abandonou? O Senhor falou, não, filho, eu não te abandonei. Esses rastros que você vê são meus. Eu estava carregando você no colo. O Senhor estava carregando no colo, e é isso que o Senhor faz para nós. Quando nós estamos passando por situações difíceis, é a companhia do Senhor nas provas. É Isaías 43, versículo 1 e 2. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. É o Senhor que diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Se você achar que as águas estão começando a querendo te afogar, está começando assim, chegar num ponto ali que já na sua cintura, e que você está achando que vai te afogar, clama o nome do Senhor. Que se o mar não se abrir, se o Jordão não se abrir, Ele vai fazer você andar por cima das águas. Mas nós temos que crer. Não adianta simplesmente abrir a nossa boca e, como a palavra diz, muitos louvam meu nome com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O coração muitas vezes está longe do Senhor. Ele está louvando, ele está cantando louvores ao Senhor, é uma bênção cantando ao Senhor. Mas o coração dele, naquele momento que ele está louvando, o coração está pensando em algo lá fora, algo lá que ele vai resolver daqui a um mês. Quando não é coisas até que desagrada ao Senhor, lá fora. Ele está pensando, estou perdendo, olha, hoje eu devia estar, estou lá cantando, glória ao Senhor, e olhando no relógio, pô, nessa hora está passando, o capítulo não sei o que lá, e eu estou perdendo, fulano vai estar, hoje vai fazer uma tocaia, vai matar o outro, e ele está ali, glória ao Senhor. Não acontece isso no meio do povo de Deus? Claro que acontece. Senão o Senhor não falava na própria palavra, você louva com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É a companhia do Senhor nas provas que estava dizendo. Daniel, nós temos aí conhecido, Daniel lançado na cova dos leões. Quem estava com ele? Quem livrou Daniel dos leões? O Senhor estava com ele. Mesaque, Sedraque e Abidnego na fornalha de fogo ardente, porque não se dobrou diante do rei, diante da estátua do rei, foi lançado dentro da fornalha. Mas eles disseram para o rei, se for da vontade do Senhor, Ele vai nos livrar da fornalha. O rei não acreditou, eu quero ver se o seu Deus vai te livrar, e lançou os três. A própria palavra diz que aqueles que lançaram os três dentro da fornalha, não resistiu o calor. Mas quando o rei olhou, tinha 4. Por que 4 se foi lançado 3? Era o Senhor que estava com Mesaque, Sadraque e Abidnego ali. Era o anjo do Senhor que estava ali para guardar. E de dentro de todo aquele fogaréu que estava, a fornalha que foi aquecida várias vezes mais, não se queimou nem um fio de cabelo daqueles homens, servos de Deus, servos fiéis de Deus. Mas eram realmente servos de Deus. Não era simplesmente, eu sou servo. Mas na hora que chegam para ele e falam, você é servo de Deus? Você é crente? Eu vou de vez em quando na igreja, mas não tenho compromisso lá não. Talvez até um obreiro na casa do Senhor. Tá aí, obreiro assim, entre aspas, né? Porque se faz isso não é obreiro. Está se enganando ele próprio. Se estiver passando por isso, ocupando um lugar de um obreiro fiel, e lá fora está fazendo algo que desagrada ao Senhor, é melhor que chegue o pastor e fale, pastor, olha, eu senti no coração, não quero mais ser obreiro. Eu vou ficar no banco, vou ficar quieto, antes que o Senhor mostre realmente assim para o pastor e falar assim, põe no banco. E acabar assim, me pôs no banco, eu vou embora então da igreja. Companhia nas provas. É um servo fiel? Se é um servo fiel, confia no Senhor que Ele vai estar do seu lado. E Mateus 6, Mateus 10, 28 e 31. Vamos ver o que fala aqui, do 28 ao 31.
Versículo 28, diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Aqui nós vamos falar sobre a proteção total de Deus sobre a nossa vida. Deus conhece tudo de nós, todas as coisas, tudo está na mão de Deus. Se nós entregarmos, como a palavra diz, se entregar no caminho ao Senhor e confiar que Ele vai fazer todas as coisas, Ele vai tomar conta, a proteção dEle é total. Por isso que nós devemos nos revestir com a armadura espiritual, com a armadura de Deus, para que nós possamos vencer o inimigo, porque aí a proteção dEle é completa sobre nós. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Olha como o Senhor conhece nós. Eu acho que ninguém aqui sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Sempre que nós mesmos que estamos ali sempre, cada vez que cai um, a gente olha assim e fala, é um a menos, né? Mas nós não sabemos. Como não podemos também acrescentar nenhum. O Senhor conhece, a palavra diz que cada fio de cabelo o Senhor conhece. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Primeiro ele fala sobre os pardais, e depois ele diz que nós valemos muito mais do que muitos pardais, porque a proteção dele está sobre nós. Os pardais, o que os pardais fazem? Eles louvam o Senhor cantando, mas eles andam daqui para ali, eles voam daqui para ali, o Senhor prepara o alimento, o Senhor prepara o lugar para eles pousar, e prepara todas as coisas para ele. E agora nós que estamos aqui, o Senhor nos colocou para fazer a obra do Senhor, para levar a palavra do Senhor àquele que precisa ouvir. Nós não temos muito mais valor do que Ele, para que a proteção do Senhor esteja completa sobre nós, que nós possamos em todas as áreas da nossa vida estar protegido pelo Senhor. Valemos muito mais. Depois nós vamos ver agora a 7ª razão, para que a gente possa se encorajar. Nós temos do próprio Senhor a garantia da vida, de uma vida após a nossa morte. Que se nós morrermos aqui, cairmos, nosso corpo for enterrado aqui, nós temos a garantia do Senhor da vida eterna, de uma outra vida. Apocalipse 22, versículo 3. Vamos ver o que fala. Olha o que o Senhor promete para nós, que somos servos do Senhor. Aqueles que têm a certeza da vida eterna com Cristo. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus. É onde o Senhor garante que nós estaremos. É a Nova Jerusalém. É a cidade santa. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. É promessa de Deus. Nós não vamos precisar mais dessa luz, não vamos nos preocupar para pagar aí, vai chegar a conta, não vai precisar disso, porque lá a luz que vai brilhar é a luz de Deus, é Deus que estará brilhando, é Deus que fará todas as coisas, secará dos nossos olhos as lágrimas, lá não haverá choro, não haverá tristeza, porque nós estaremos do lado do Senhor. Essa é a promessa de uma nova vida, de uma vida, depois que nós sairmos desse mundo apodrecido, desse lugar assim que está na mão, a própria palavra fala, o mundo jaz na mão do maligno. Ele jaz no maligno, o mundo. Nós temos que sair, fazer de tudo para garantir realmente a nossa salvação, a nossa permanência com Cristo depois da nossa morte. Em João, para encerrar realmente, completando assim, João 14, Evangelho de João
Todo mundo conhece também, mas vamos ler na palavra, para que não fique simplesmente na nossa palavra. Aquele, se alguém não conhece, está assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus dizia: na casa do meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Promessa de Deus. Jesus não ia dizer assim para a gente, olha, como ele mesmo diz na palavra, se não fosse verdade o que ele estava dizendo, que na casa do Pai tem muitas moradas já preparadas para cada um de nós, cada um daquele que é fiel ao Senhor, ele não ia dizer, porque Jesus não mentiu. Jesus não mente, o Deus não mente. Tudo que é ligado com Deus não pode haver a mentira, não pode haver a falsidade, não pode haver nada que entristeça o coração de Deus. Então ele diz que ele ia preparar a morada, e vai buscar a igreja dele, e vai levar para ele próprio. Diz a palavra aqui, que vou levar, receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, aonde Jesus está, à destra do Pai, aonde eu estou, estejais vós também. Estejais cada um daqueles que serve a Deus, cada um daquele que é servo fiel do Senhor, cada um daquele que faz a vontade do Senhor, não que vive de fachada, mas que viva conforme a palavra do Senhor, conforme Ele tem nos ensinado. Portanto, está aí, relacionei 7 razões para que nós possamos nos encorajar diante de Deus. São promessas de Deus. Você pode, se quiser depois, se você gravou, leia novamente esses versículos. Se quiser, eu tenho aqui anotado, passo para você. Medite nesses versículos depois, para você ver o que é a promessa de Deus. E se você está cabisbaixo, levante a cabeça, se erga novamente, não fique prostrado não. Quem fica prostrado aí no meio do mundo é o capeta que tem que se prostrar, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Nós vamos nos prostrar diante de Deus, mas não diante do problema que surge na nossa vida. Vamos confiar no Senhor, vamos erguer a nossa cabeça, vamos fazer a obra do Senhor, confiando, e nós, dessa maneira, nós poderemos garantir o nosso lugar nessas mansões celestiais que o próprio Jesus diz. E assim, nós poderemos ter uma vida eterna com Deus, uma vida feliz, gozando de tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Amém? Receberam a palavra? Eu recebi. Então, aplauda ao Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Nesta vida que você vive enfrentando, sei que há muitos espinhos pra pisar na caminhada, e às vezes sem querer você começa a reclamar, porque se cansa de lutar e não vê nada. A sua fé parece que se abala, na oração você se cala, acabou o seu argumento. Escute o que eu te digo agora, não desista, geme e chora, Deus trará o livramento. Em vez de reclamar, comece a adorar, comece a exaltar, comece a louvar, comece a clamar. Quando você clama, se ouve no céu. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Quando está na frente, as portas vão se abrir. Nosso Deus é forte, você vai vencer. Nesse nome santo você pode crer. Se a luta é grande, Ele é bem maior. Ele quebra as cadeias, não te deixa só. Se o inimigo vier te afrontar, Ele ordena anjos para te guardar.
porta é grande, Ele é bem